Bem, pessoal, eu fui solicitado aí pelos professores Júlio e Aline, do Prof. EPT, professores da disciplina de seminário, a fazer uma apresentação de cerca de 15 minutos, né, sobre a minha pesquisa e minha atuação no mestrado recentemente, com o objetivo de permitir para que vocês que são ingressantes aí da mais nova turma do Prof. EPT possam conhecer um pouco do trabalho que eu venho realizando na pós-graduação estrito sensu nos últimos tempos e que vocês possam, com isso, identificar em mim um potencial orientador das pesquisas de vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui um documento e vou conduzindo a apresentação seguindo esse documento. Então, eu acredito que agora vocês já estejam vendo aí a tela da apresentação. Eu intitulei ela de Minha Pesquisa, né, no qual vou apresentar como professor do programa de mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, no qual atuo desde 2017, e é um dos dois programas de pós-graduação do Instituto nos quais eu atuo no momento. Falar um pouco dos aspectos da minha formação acadêmica, né? Eu sou graduado no Instituto Federal Fluminense mesmo. Eu me formei ali no ano de 2004 num curso superior de tecnologia, né? Um antigo tecnólogo em automação industrial. Eu já tinha sido aluno do curso técnico de eletrotécnica do Instituto, né? Me formei em 99. E quando eu me formei no curso superior de tecnologia em automação, eu então passei num concurso para operador da Petrobras, né? Vou falar um pouco mais da minha vida profissional daqui a pouco, mas depois de um tempo eu ingressei no IFE como professor em 2005. Então, em 2004 eu me graduei, em 2005 eu estava entrando no IFE. No IFE eu tive a oportunidade de começar o meu mestrado, né? Mestrado em Engenharia de Produção, no ano de 2006, vindo a concluir ele em 2008, lá na UENF, no Laboratório de Engenharia de Produção. Esse mestrado é um mestrado que tinha duas áreas de concentração. A área de concentração a qual me dediquei na época foi a área de pesquisa operacional, que envolve modelagem matemática, simulação computacional para resolução de problemas de otimização. E em 2008, assim que eu terminei o mestrado, eu ingressei num doutorado interinstitucional, né, num convênio entre o Instituto Federal Fluminense e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especificamente o programa de pós-graduação em Informática na Educação, e eu terminei esse doutorado em 2011, defendendo uma tese na área de ensino de engenharia, e nesse curso de Informática na Educação, nesse programa de Informática na Educação, é um programa muito bem conceituado nessa área, né? Ele é um programa da área interdisciplinar da CAPES, né? Hoje em dia eu acho que ele tem média 7, nota 7 na CAPES, é um dos programas interdisciplinares que tem maior nota da CAPES. Não só eu, mas outros colegas também da instituição tiveram a oportunidade de se formar nesse programa. Entrando aí na questão das experiências profissionais, eu vou destacar aqui basicamente os empregos que eu tive até antes de ser professor aqui do IFE, né? Dentre eles, eu fui agente administrativo da FETEC nos anos 2003 e 2004, né? Em 2004, eu passei no concurso para operador da Transpetro, então né, eu era funcionário público estadual pela FATEC, depois passei para funcionário público federal da Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras. Eu trabalhei lá em 2004, 2005, e mais ou menos faltando uns 5 meses para sair de lá, eu já tinha começado a trabalhar como professor substituto na área de automação do IFE. Em 2005 eu fiz o concurso para o IFE, para a vaga de professor de automação, e eu entrei e sou professor EBTT, então, desde 2005 até o presente momento. Eu tive a oportunidade de coordenar o curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal Fluminense, lá do Campus Centro, que é o campus no qual sou lotado.
em 2 oportunidades, passando inclusive por processo de reconhecimento de curso. Também coordenei um segmento dentro da Pró-Reitoria de Ensino, um pouco depois que eu terminei o doutorado, né? A gente chamava de Planejamento Estratégico e Avaliação Institucional, mas era com vistas mais a atender as demandas de ensino dentro da PROEM. As minhas experiências acadêmicas enquanto docente, né? Assim que entrei no IFE em 2005, eu fui professor do curso técnico de automação industrial, ministrando disciplinas como eletrônica, comando de sistemas de alarme, informática aplicada, redes, tudo isso para o curso de automação. Eu também atuei no curso superior de tecnologia de automação industrial, que era o tecnólogo no qual eu tinha me formado, no curso superior, e eu vinha a dar aula nesse curso tecnólogo durante muito tempo. Foram as minhas primeiras experiências com orientação de trabalho de conclusão de curso, né? Eu orientei bastante TCC dos alunos que estavam findando o tecnólogo, e o tecnólogo ele passou por um processo, né, de encerramento, dando origem depois ao curso de Engenharia de Controle e Automação do Campus Centro. No tecnólogo, eu trabalhei com a disciplina de processos industriais, sistemas inteligentes e redes de computadores. Fui professor também do curso superior de Engenharia de Controle e Automação, como eu falei, coordenei o curso também em 2 oportunidades. Lá no Campo Centro, trabalhei com as disciplinas de equipamentos e processos industriais, controle avançado, laboratório de controle 2, processamento de sinais e comunicação de dados. Essa é a parte bem assim, específica da minha área de origem, que é a minha formação, digamos, básica, de nível de graduação, né? Por eu ter feito também mestrado na área de engenharia de produção, eu tive a oportunidade de preparar todo esse mix de disciplinas dentro da área de engenharia, né? E atuar lá também orientando muitos trabalhos de conclusão de curso, desenvolvendo muitos trabalhos lá dentro, né? E muitas disciplinas. Continuando aí as experiências como docente, no Campus Centro nós temos uma pós-lato sensu em docência do século XXI. Eu ministrei uma disciplina baseada em fundamentos teóricos e tecnológicos para aprendizagem de conceitos, somente na primeira turma dessa pós-graduação. Depois eu saí, não quis continuar dando aula nela. E sou professor pesquisador também do Núcleo de Informática na Educação, né? Aqui no IFE a pesquisa nossa é desenvolvida e organizada através de núcleos de pesquisa que agregam, né, pesquisadores que têm afinidades numa determinada área de conhecimento. Esse Núcleo de Informática na Educação foi desenvolvido por mim e pelos meus colegas que estávamos terminando nosso doutorado lá em Informática na Educação na Federal do Rio Grande do Sul, e nós desenvolvemos pesquisa lá na área de, não só nessa parte de controle e automação, ensino de controle e automação, mas também o uso de tecnologias e de mapas conceituais no processo de ensino-aprendizagem. Minha participação no Prof.EPT, eu sou professor da disciplina de Teorias e Práticas de Ensino-Aprendizagem, juntamente com o professor Breno. Eu comecei trabalhando essa disciplina sozinho, depois o Breno começou a partilhar comigo as aulas. Eu, digamos assim, concebi a forma como essa disciplina ela é estruturada e apresentada para vocês. Nela, nós trabalhamos ali as principais teorias cognitivas da aprendizagem, que foram base para as metodologias de ensino, das práticas de ensino que nós temos hoje sendo utilizado na pedagogia, né? Muito se fala hoje de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, a gente fala também um pouco disso na disciplina mais no final, mas a gente tem privilegia os aspectos teóricos e os pressupostos epistemológicos que dão base para a condução dessas metodologias, inclusive práticas que são desenvolvidas hoje em dia na EPT também. Eu tenho algumas orientações em andamento, tá? Vou mencionar primeiro as que estão em andamento no Prof.EPT. A Fernanda Stellit, ela está desenvolvendo um trabalho interessante, que é um guia de orientação para visitas guiadas nos institutos federais, para alunos que vêm da rede pública e privada de ensino, no ensino fundamental, na maioria das vezes, mas também no ensino médio. E isso foi baseado a partir de uma ação que já acontecia no Campo Centro, chamada Sexta no IFE, no qual o pessoal recebia, né, esses visitantes das escolas públicas, principalmente,
e fazer um tour, né, fazer uma visita guiada, explicando os laboratórios, explicando os cursos para esses alunos. Ela teve que fazer uma adaptação da pesquisa dela em função do cenário da pandemia, e essa visita guiada passou a ser uma visita virtual. Ela também faz uma pesquisa uma pesquisa bibliográfica densa para identificar ações semelhantes nos institutos federais, e ela vai propor esse guia aí, provavelmente defender esse ano. A Carla Regina também é uma servidora do Instituto Federal Fluminense, do Campus Bom Jesus. Ela propôs uma sequência didática para o ensino de botânica, né, com aplicação direta no curso de agropecuária e no ensino médio integrado, no curso técnico, integrado ao médio de agropecuária. A aplicação dela vai se dar lá no IF, do Campus Bom Jesus. Ainda no Prof. PT, a Carla Cesário, também da mesma turma da Fernanda e da outra Carla, ela está desenvolvendo uma aplicação de mapas conceituais no ensino de literatura, especificamente romantismo, né, cantigas e algumas outras coisas. No ensino médio integrado, não sei exatamente o curso, acho que é de eletrônica, do IF Campus Guarulhos. Ela, inclusive, utilizou, né, uma turma de uma colega dela do mestrado para poder fazer a aplicação do produto educacional da pesquisa dela. O Lucas Lins, esse já é de uma turma mais recente, né, turma de 2019, e também está trabalhando com mapas conceituais, e aprendizagem significativa, mais direcionado ao ensino de administração, né, tópicos lá de administração em cursos técnicos também integrado ao médio, só que não nos institutos, né, na rede FITEC. Aqui em Campos nós temos a Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins, que ela faz parte da rede FITEC, e ela oferta cursos técnicos lá de administração, assim como também eletromecânica, patologia clínica, enfermagem e outros. Em outros programas, né, eu tive uma participação também breve, mas importante, no mestrado em ensino de física do Instituto, um mestrado também profissional, mestrado em rede, assim como o Prof. EPT. Eu orientei 2 alunos, foi o Tiago Mata e a Dilcineia. O Tiago desenvolveu um modelo de referência, né, para o uso de aplicativos e smartphones do ensino de física, especificamente termodinâmica, com aplicações do ensino médio. E a Dilcineia, ela desenvolveu uma proposta de unidade de ensino potencialmente significativa, que é, digamos assim, um modelo de ensino-aprendizagem proposto pelo Marco Antônio Moreira, né? É um dos maiores conhecedores de aprendizagem significativa aqui no Brasil e na América Latina, o ensino de conceitos relativos a ondas eletromagnéticas. Ela fez um produto educacional que foi concebido e aplicado sob uma abordagem de ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. E ela também todos os dois já defenderam aí suas dissertações, foram as minhas contribuições no mestrado de ensino de física. Um outro programa que eu entrei mais ou menos na mesma época do Prof. EPT foi o mestrado de ensino suas tecnologias, o MPET. Esse mestrado é um mestrado profissional em ensino, assim como o Prof. EPT, porém ele não é em rede, né? Ele foi construído a partir de uma iniciativa de pesquisadores, professores aqui do Instituto. Em 2017 nós iniciamos aí com a primeira turma, onde eu orientei as alunas Sueli e Silvana. A Sueli desenvolveu uma proposta de um insetário virtual, o ensino de biologia, né, especificamente o ensino de classe insecta, e ela desenvolveu uma aplicação e realizou isso no ensino médio integrado do Campus Bom Jesus. Ela utilizou, inclusive, um ambiente virtual de aprendizagem chamado Edmundo. A Silvana ela já fez uma proposta também baseada em unidades de ensino potencialmente significativas para o ensino de meio ambiente. E fez uma aplicação na Escola do Campo, né, na Escola Municipal, que fica na localidade de Santo Eduardo, aqui em Campos, município de Campos. Né? E ela atuou no primeiro segmento, se não me engano, ali do ensino fundamental, alunos bem jovens, puderam construir mapas conceituais, tiveram acesso a certas informações e aulas expositivas sobre o meio ambiente, desenvolveram projetos. Também é uma aplicação bastante interessante que mostrou para a gente que
o uso de tecnologias pode ir até o fundamental também, com uma certa qualidade, com possibilidades também de investigação científica e desenvolvimento de produtos educacionais bastante interessantes nessa área. No MPET, ainda, a Fernanda Luiz, que também foi uma aluna que defendeu em 2020, ela propôs um curso de extensão para o ensino de língua espanhola, né, utilizando o ambiente Schoology, usando vídeos e webquests. Né. Esse processo dela de utilizar vídeos no processo de ensino-aprendizagem era os alunos produzindo vídeos sobre uma determinada temática e ela avaliava essa produção dos alunos. Usou uma abordagem teórica mais sócio-histórica, né, baseada ali em Vygotsky, e analisou as interações que ocorreram tanto no ambiente Schoology quanto também no ambiente presencial de sala de aula. A aplicação dela foi antes da pandemia. Essas webquests nada mais são do que pesquisas que são utilizadas, na verdade, unidades de ensino que são utilizadas como norteadores de pesquisas na web, para que os alunos possam desenvolver essas pesquisas. Quais seriam aí meus interesses de pesquisa para o pessoal do ProfEPT? Eu sou um dos pesquisadores que começou, digamos aí, a rodar o ProfEPT aqui no Instituto Federal Fluminense. Sou do primeiro grupo de professores que assumiu esse desafio, hoje somos um grupo bem maior. Os meus focos de interesse sempre foram ligados aos processos de ensino e aprendizagem. Dentro do campo da educação, da área de ensino, eu tenho particular interesse especificamente no que ocorre quando o indivíduo está aprendendo. Né? E como esse não é um processo dissociado do ensino, então nós usamos sempre essa dobradinha de processo de ensino e aprendizagem, e eu projeto especificamente investigações dentro desse contexto e proponho produtos que venham a potencializar esse processo. Normalmente esse é um dos meus interesses de pesquisa. Investigação também de aspectos das teorias cognitivas da aprendizagem nos ambientes de EPT, já que nós somos ProfEPT e afins. Proposição de métodos e estratégias de ensino que tenham como base a teoria da aprendizagem significativa, não que seja a única teoria da aprendizagem, né, que eu oriento, na verdade, né, eu sou professor da disciplina de teorias da aprendizagem. A gente trabalha outras teorias, como, por exemplo, epistemologia genética de Piaget, teoria sócio-histórica de Vygotsky, e outras teorias mais de cunho pedagógico, mais recentes aí. Então, não existe essa relação exclusiva com a TAS. Mas a TAS é uma teoria que eu utilizei na época na minha tese de doutorado, na qual eu me sinto bastante à vontade para propor métodos e estratégias de investigação e também de ensino. Desenvolvimento também de simuladores, né, para o ensino e aprendizagem, desenvolvimento e utilização. Utilização de mapas conceituais para avaliação, vocês devem ter visto pelos trabalhos que eu orientei, que eu gosto de usar bastante essa ferramenta. Acho ela uma ferramenta bastante interessante, abrangente, flexível e permite a gente fazer a avaliação de uma forma que atende às minhas convicções epistemológicas, como poderíamos dizer. Diversos temas de interesse com relação ao uso de tecnologias digitais na educação. Meu doutorado foi nessa área, na informática na educação, então o uso de tecnologia na educação é algo que é um tema que é de bastante interesse para a pesquisa, para mim, orientar nesse sentido. E também ideias diversas, né, que têm um potencial para pesquisa que vêm dos alunos. Na verdade, esse é um dos objetivos, ou talvez o mais importante objetivo dos mestrados profissionais em ensino. É que a gente, a partir da realidade, da prática profissional dos mestrandos, possam surgir ali os problemas de pesquisa, ao qual nós, orientadores, vamos ajudar vocês a investigar. E nesse processo de investigação, nós vamos fornecer algumas ferramentas, e aí não só tecnológicas, né, ferramentas conceituais, que devem ser dominadas por mestres quando estão fazendo investigação científica na área de ensino. Isso vai resultar em produtos educacionais que podem ser reutilizados por profissionais e por pesquisadores em outro contexto de ensino-aprendizagem e também de pesquisa. Vou iniciar aqui brevemente um relato, né, da minha tese de doutorado. Então, é uma coisa que eu gosto de colocar também, principalmente quando o pessoal está começando o mestrado.
para identificar como que uma pesquisa na área de ensino pode ser conduzida e quais as ferramentas que normalmente são utilizadas e quais os compromissos que nós devemos ter. Mesmo sabendo que o que vocês vão propor é uma dissertação de mestrado, um mestrado profissional em ensino, mas eu diria que a minha tese de doutorado ela tem bastante contato, bastante afinidade com o que vocês devem tentar fazer aqui no mestrado de vocês. Então, o título dela se chamava MECATAS, né? Isso é um acrônimo, né? É um modelo para o ensino e aprendizagem de engenharia de controle e automação baseado na teoria da aprendizagem significativa. Então, meu foco foi ensino superior, especificamente ensino de engenharia, e eu utilizei como base teórica a teoria da aprendizagem significativa. E construí uma proposta, digamos assim, de modelo, né? Ou de modelo de referência, né? Método de referência para o processo de ensino-aprendizagem nesse contexto de ensino. Meus orientadores, o professor Dante Baroni e o professor Milton Zaro. O objetivo era propor, então, método, né, para o processo de ensino e aprendizagem em curso de engenharia de controle e automação. Não era restrito a uma disciplina, é lógico que eu apliquei em uma disciplina para poder validar esse modelo, coletar dados e analisar, mas ele não é restrito a uma única disciplina nesse tipo de curso. E com objetivos específicos, eu destaco aí a validação desse método por meio de um experimento didático-pedagógico. Então, se você propõe um produto educacional que tem como objetivo atuar no cerne, digamos assim, do processo de ensino-aprendizagem, nós temos que projetar um experimento de investigação, que é um experimento didático-pedagógico, com turma, né? Utilizando ali os instrumentos de coleta de dados que encaixam melhor nesse tipo de contexto. E fazer uma investigação da aprendizagem a utilizar esse método. As justificativas do porquê que eu utilizei fiz esse tipo de tese, digamos assim, uma discussão acerca do caráter formativo dos cursos de engenharia, né? Antigamente, os cursos de engenharia eram cursos muito, digamos assim, catedráticos, metódicos e baseados em formar um engenheiro que seja capaz de projetar coisas, né? Então, ele era um engenheiro que dominava muito bem métodos, mas não necessariamente tinha domínio de conceitos e experienciava na prática a aplicação desses métodos. É lógico que você não consegue formar um engenheiro como se ele estivesse trabalhando já na indústria, mas a gente tenta mudar um pouco esse paradigma aí e tenta aproximar um pouco mais a formação do engenheiro hoje em dia com a prática profissional do engenheiro que vem sendo requisitado pelas indústrias, que é algo que também mudou nos últimos anos. A necessidade de mudanças no processo de ensino-aprendizagem, de uma forma geral, a gente sempre tem que buscar abordagens de avaliação mais processuais, essa é a minha visão epistemológica da coisa, a gente avança muito quando a gente reflete sobre a forma como nós ensinamos e como os alunos aprendem, e a gente tenta ensinar de acordo com isso, né? E a necessidade de melhoria nos processos de ensino-aprendizagem a partir da pesquisa, né? Um olhar sobre o ensino e educação como ciência, porque é ciência, né? Uma pesquisa científica utilizando métodos diferentes das áreas mais duras, né, mais exatas, mas ciência. Sim, existe método científico que tem que ser aplicado para fazer a investigação. Na época da minha tese, eu senti a necessidade de construir um pequeno mapa conceitual que resumia a minha pesquisa. Isso é uma coisa importante também para vocês, é bom para organizar as ideias que vocês têm a respeito do projeto de pesquisa de vocês, entender ali quais são os fundamentos teóricos que estão envolvidos, a forma como você vai estruturar ali os métodos e recursos que você vai selecionar para poder fazer essa investigação e essa proposição desse produto, né, educacional de vocês. Como você vai fazer a análise dos resultados, né, e o tipo de pesquisa que você vai conduzir, se ela é qualitativa, se é quantitativa, a disciplina de metodologia, vocês devem estar vendo essas questões todas aí, e a ideia é aos poucos ir dando forma a um mapa conceitual, tornando mais claras as coisas no que diz respeito à pesquisa de vocês mesmos, né, em diálogos constantes com seus orientadores. Isso aqui é um modelo conceitual que eu propus na época, também na minha tese, é um modelo que eu chamei de MECATAS, ele tem suas características aí, as teorias, a plataforma tecnológica, quais foram os instrumentos de coleta de dados utilizados na investigação científica.
Para a gente ter uma ideia do que é essa plataforma tecnológica que eu utilizei, né? Ela é uma junção de computador mais alguns equipamentos industriais que nós temos lá no laboratório de automação no Campo Centro. Especificamente uma torre de destilação piloto, que seria, digamos ali, um equipamento, uma planta de processo onde os alunos de engenharia de controle e automação podem fazer experimentos e aprender enquanto fazem esses experimentos. Tem uma foto dessa torre de destilação, você vê que ela é um equipamento confeccionado em metal, né? Tubulações, conexões, recipientes, elementos aquecedores, sensores, atuadores, conversores, muita coisa aí de eletrônica, automação e mecânica. Na época da minha pesquisa, um dos instrumentos de coleta de dados, talvez o mais importante que eu escolhi, foi a utilização de mapas conceituais. Então, eu pedi para que os alunos eles construíssem mapas conceituais enquanto estavam aprendendo determinados conceitos de uma certa disciplina, a qual eu ministrava, e eles fizeram isso em 4 momentos diferentes ao longo do semestre. Eu apliquei isso em 3 semestres com 3 turmas distintas e depois analisei todos esses resultados. A análise de um mapa conceitual, da forma como eu conduzi, ela não é uma análise meramente numérica, tá? É uma análise mais qualitativa, análise dos conceitos, da estrutura do mapa, das proposições que existem aqui dentro. E esse aí é um exemplo de um mapa conceitual construído por um aluno, né? Tudo interconectado, todo estruturado, várias ligações transversais. Isso aqui eu gosto de mostrar isso também porque quando a gente está entrando nessa área de pesquisa, né, uma coisa muito importante é o compromisso que a gente tem com a ciência. E quando a gente fala disso, a gente está falando de honestidade, de seguir certos protocolos de investigação científica e de deixar o leitor informado daquilo que a gente realmente conseguir fazer. Então, por exemplo, eu previa, né, a utilização desse instrumento mapas conceituais com a turma de 2010 primeiro semestre, 2010 segundo semestre, 2011 primeiro semestre, e essas turmas tinham uma certa quantidade de alunos, e a quantidade de mapas esperados em função disso. E também foi verificada uma certa quantidade de mapas que efetivamente foram entregues. Então, por exemplo, na turma de 2011, a gente esperava de 72 mapas construídos pelos alunos, só foram entregues 58. Então, tive que fazer a análise desses 58, mas é importante a gente colocar esse tipo de informação na nossa dissertação, na nossa tese, porque a gente tem que ter esse compromisso e honestidade com relação à ciência. Isso faz parte da formação de um mestre e de um doutor. Uma outra forma, né, interessante também, para que vocês possam entender aí, já tendo ideias, a forma como os mapas foram analisados foi uma forma de natureza qualitativa. Inclusive, na minha tese de doutorado, eu mostro como eu faço essa análise. No entanto, para fins de apresentação de resultados, como eram muitos mapas analisados, eu categorizei eles em tipos, né? Mapas de tipo 1, que são mapas mais simples, e até o nível 4, que seriam mais complexos, e eu apresentei nesse gráfico percentual a distribuição de frequência com que esses mapas apareciam nas diferentes turmas, né? 2010, 2010 1, 2010 2, 2011 1. Uma outra forma também de apresentação de resultados, né? Uma coisa muito importante dentro da teoria da aprendizagem significativa é identificar o que o aluno sabe e ensinar de acordo. Esses conceitos base que são utilizados para ancoragem de novos conceitos, segundo o Ausubel, que foi o cara que criou a teoria da aprendizagem significativa, ele chamou de subsensores. Então, eu apliquei um questionário para levantamento de subsensores nesses alunos. E aí eu estou mostrando o perfil, né, dos níveis de precisão desses subsensores ou de qualidade desses subsensores para 10 itens diferentes nos questionários. Então, cada um desses itens eram questões abertas que o aluno tinha que expressar o que ele sabia sobre certos conceitos. E aí você vê que esse aluno da turma de 2001, 2010 1, que eu puxei aleatoriamente, ele tem esse perfil de subsensores aí, variando entre 3 e 5, que seriam os níveis intermediário e máximo. É uma forma interessante também de apresentar resultados, né? O chamado histograma de frequências. Uma outra forma também, instrumento de coleta de dados que eu utilizei, essa mais textual, né, mais de conteúdo,
A gente faz a análise do conteúdo gerado pelos alunos em uma coisa que eu chamei de pesquisa-texto. Então, eu propunha para que os alunos fizessem uma pesquisa e elaborassem um texto a partir das experiências dele na utilização da plataforma e também do que eles conheciam sobre a teoria da disciplina que estavam trabalhando. E, a partir disso, o aluno expressava livremente aquilo que ele sabia e a gente retirava trechos desses relatos dos alunos, desses documentos textuais, e a partir da análise desses textos a gente podia identificar elementos que são desejáveis no processo de ensino-aprendizagem, como, por exemplo, generalização, compreensão, extrapolação. É claro que isso tudo é muito sutil e não dispensa o conhecimento do especialista no assunto para poder identificar esse tipo de coisa. Né? Então, a própria teoria da aprendizagem significativa, ela também está pautada nesse tipo de coisa. Né? Ela valoriza bastante os saberes e valoriza os conceitos. Deixa eu encerrar aqui a apresentação agora. Para finalizar, pessoal, a ideia foi essa, né, poder me apresentar um pouco enquanto pesquisador, profissional, né, e um relato breve de um dos trabalhos nos quais eu me envolvi nos últimos anos, na verdade já faz bastante tempo, quando eu fiz o meu doutorado, mas que é um trabalho que reflete bem aquilo que se espera de uma dissertação de mestrado na área de ensino, do mestrado profissional. Então, sou professor da disciplina de teorias, aprendizagem é uma disciplina obrigatória, então espero encontrar todos vocês aí no próximo semestre. Desejo que vocês tenham um bom desempenho nesse primeiro semestre e estejam aí motivados, apesar de todos os problemas que a gente sabe que estão acontecendo, motivados em persistir e construir uma caminhada sólida de vocês para se tornarem mais mestres, colegas, pesquisadores. E acho que o Instituto tem muita sorte de ter vocês enquanto alunos e tem muita sorte também de ter um corpo docente focado em promover esse tipo de capacitação, que eu acho que agrega muito também para a nossa região e até mesmo para a nossa própria instituição. Bom, um abraço aí, fiquem bem, até mais.